Oi, pessoal, boa noite. Aí eu fiquei tão feliz que a Cláudia Matarazzo aceitou meu convite, porque esse é um tema que eu queria discutir com uma pessoa que fosse especialista no assunto. E a Cláudia Matarazzo, é claro que todo mundo conhece. Ela é jornalista, ela já escreveu mais de 18 livros, ela é especialista em etiqueta, em comportamento, enfim, ela tem assim um currículo enorme, apresentadora de rádio, TV, mas a Cláudia vai contar mais pra gente e hoje o papo promete ser muito gostoso e proveitoso. Vamos pôr o óculos porque quem é cegueta não enxerga. Aqui, vamos chamar a Cláudia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Oi, Oi, Denise. Cláudia. Tudo Boa bem? noite. Bem, muito obrigada por você ter aceito o convite. Fiquei muito Imagina. feliz. Imagina. Eu queria que você se apresentasse, se bem que todo mundo te conhece. Mas vai que Ah, tem um ou outro que não. bom, eu acho que algumas pessoas já me conhecem, um pouquinho daqui das redes Muitas. sociais, um pouquinho do trabalho na TV, que às vezes eu faço consultoria para o Mais Você, para o É de Casa, de comportamento, e tem os livros publicados também, e as palestras, né? Os treinamentos e as Sim, palestras que eu fazia antes da pandemia, é. presencialmente, por todo o Brasil. Eu trabalho com isso já faz, por incrível que pareça, cada vez que eu penso, já são 30 anos. Olha só, Denise. Nossa. 30 anos viajando o Brasil. E eu fico muito feliz, por um lado, porque há uns 3 anos atrás eu fui para Camboriú fazer uma palestra num shopping e chegou uma moça com o Etiqueta Sem Frescura, que foi o meu primeiro livro, e ela Sim. estava com um bebê e uma senhora. E ela falou assim, eu queria que você assinasse esse, porque esse é a versão atualizada. E o primeiro foi minha mãe que deu. Então eu estava ali com 3 gerações, ela com o bebê no colo, a mãe que tinha dado o livro, eu achei aquilo o máximo. Falei, bom, isso é sinal que o trabalho de formiguinha pelo Brasil está funcionando, né? Claro. E agora estamos online, né? Com o negócio da pandemia, a gente passou toda essa parte presencial para o Sim. online. E eu queria falar uma coisa curiosa até, É. para quem está nos ouvindo aqui, porque nós combinamos a nossa live por mensagem, por Zap, né? Sim. Combinamos, vamos Exato. fazer não sei o que, depois a gente se fala. E não nos falamos mais. Eu e a Denise estamos nos conhecendo agora, tá, gente? Então, se fluir, é porque Deus ajudou, está fluindo, é lindo, mas é um fenômeno também esse das redes sociais, né, Denise? Mas vai fluir, eu não tenho Não, já dúvida fluiu, já disso. fluiu. Mas Já na hora que fluiu. hoje depois de 5 meses, eu vim para a praia, porque a gente tem uma casa aqui no litoral norte, e eu falei, a casa ficou abandonada há 4 meses, então viemos, estamos aqui já há algum tempo. E teve um monte de coisa o dia inteiro que eu fiquei fazendo para lá, para cá, não sei o que, negócio de coisa de casa. Quando eu vi, eu falei, gente, eu não falei com a Denise. Eu não falei de pauta, de nada. Eu falei, quer saber? Vai dar certo, já deu certo. Então, vamos que Já deu vamos, né? certo. É que sabe o que acontece, Cláudia? Eu já te acompanho há um bom tempo, porque eu considero etiqueta fundamental para você conseguir se relacionar com os outros e evitar, assim, certos aborrecimentos. Às vezes Verdade. acontece, né? Sem a É, gente querer. Mas se você souber como evitar, é melhor. é E verdade. uma coisa que sempre me chamou a atenção é assim, rede social, ainda mais agora na pandemia, também existe etiqueta. E eu não estou falando só aquela etiqueta do não escreva em caixa alta, sabe? É Não. todo, claro, é toda uma situação que às vezes se torna constrangedora para quem recebe, depois para quem fez, né? Eu até assisti a sua live do que você fez com a esqueci o nome dela. A Que você Gilda, com a foi Gilda, agora com a Gilda isso. Fleury e Bradeschi. Isso, eu dei muita risada, porque a gente comete mesmo algumas gafes sem querer.
E nas redes sociais, isso tá. Nossa, mas é incrível como a gente, assim, as redes sociais, elas já existem há muito tempo, né? Sim, E, de repente, como a gente foi obrigado a usar aceleradamente as redes sociais e para fins profissionais também, então não era só aquela sim, coisa divertida do lazer, de repente a gente percebeu que nós não estávamos tão preparados assim, né? A gente não foi preparado verdade. para pensar que existe um modo profissional de usar a rede social e um modo social, de lazer, Sim, mais lúdico, né? Então, profissionalmente, você tem que estar lá com a mesma postura, praticamente, que você está presencialmente em qualquer lugar, né? E sim. as pessoas meio que confundiram isso, né? Tem gente, sim, a gente tem relatos de pessoas que fazem reunião de Zoom, de repente, ou na cama, encostado no travesseiro. Você fala, gente, não é bem assim, né? Então, é Não. claro, claramente despenteado, 8 horas da manhã, né? Você não está produzido. Tá bom, não precisa se produzir, mas levanta da cama, põe uma luz na cara, faz um fundo legal, né? Porque tem Claro. outras pessoas na reunião, você não está sozinho em casa, né? Mas isso é muito comum, Cláudia, porque eu tive uma audiência, eu sou advogada, né? E É, tive uma audiência agora, dia 14 de julho. é. E o outro advogado, né, estava literalmente como você falou. Ah, não acredito. E era muito Aí, cedo, era muito aí o que tarde. acontece? Tem o juiz, né? Tem o promotor de É. justiça, tem o autor, tem o réu, e eu olhei assim, eu não sabia se era o advogado ou não, aí depois vem o nominho, né? Fica embaixo o nome. Eu falei, é o advogado. Então, realmente, as Nossa, pessoas não gente, como podem. assim, né? E aí, Como como é que fica o assim? juiz? O juiz vê um advogado assim, acha normal? É complicado. Mas ele também manteve a classe e não falou nada, mas o juiz estava de terno, gravata, enfim, como deve ser, porque é Mas não profissional, é prejudica a muito. causa um advogado se apresentar assim? O juiz que está mais Não, no eu acho que contado. não chega a prejudicar a causa, mas Ah, eu entendo credo. assim. Se eu fosse cliente, eu perderia um pouco da confiabilidade. Não é? Eu É acho. claro, porque na verdade, Cláudia, a forma como você se apresenta é o teu primeiro cartão de visita. É um código, não Depois é tem que você vai abrir a como. boca. É, é. Você sabe que tem uma pesquisa, é uma pesquisa antiga, grande, inclusive, que demonstra que na comunicação não verbal, ou seja, nesse momento que você conhece outra pessoa, que você vê outra pessoa bater o olho, 60% do impacto é o visual. Com E certeza. depois a pessoa vai prestar atenção 30% em tom de voz, olha só, 30%. E o resto no que você está falando. Quer dizer, é muita coisa, né? É muita É coisa. muita É coisa. muita coisa. Por isso que é Enquanto, importante causar uma primeira boa impressão. Porque é enquanto você muito está diferente. falando, eu Ah, estou vendo que tem aqui duas pessoas que elas estão falando entre si e senão eu não vou me concentrar. Eu não cortei o cabelo, meninas, eu só aprendi. Pelo contrário, a Ju e a Tenente Lucena, que são assíduas aqui das lives, cortou o cabelo, a outra, não, eu também percebi. Eu falei, não, gente, então tá, não cortei, tá enorme, por isso que eu aprendi, tá, gente? Pronto, acabou a história do cabelo. Vamos em não, mas é frente. que você está muito bonita, Ai, Cláudia. Você é uma obrigada. mulher bonita. E, Obrigada. Cláudia, além da parte profissional, que isso, pelo menos, todas as áreas acabaram sentindo, claro, e aí sim, você tem que tomar profissional, uma postura profissional, um trajar profissional, tudo profissional. Não é um bate-papo de amigos, é diferente do que a gente está fazendo agora, que é É, uma coisa, né? Agora, fora isso, as pessoas também estão meio estressadas, né? Porque às vezes você lê cada comentário que seria desnecessário. eu acho que de uma forma geral, assim, desde que surgiram as redes sociais, elas serviram um pouco de divã para muita gente. Porque isso Também. estou falando já de
anos atrás, né? Então, assim, as pessoas confundiam a história de, eu tô protegido, eu tenho um monitor aqui, eu tenho uma tela, ninguém vai me atingir aqui, eu posso falar o que eu quiser. Isso veio vindo e foi num crescendo, né? Então você via embates em redes sociais, as pessoas falando coisas horrorosas, uma agressividade Sim, meio desnecessária, enfim, terminando por esses últimos 2 anos, que realmente, como polarizou, negócio de eleição, tudo, aí virou uma coisa, um vale não. tudo, né? Aí ficou Então, muito feio, né? e aí assim, gente, rede social, primeiro, não é para você fazer de divã de analista, porque e Claro. você não está falando só com amigos, você pode até estar numa reunião fechada, mas de repente aquilo vai, Uhum. vaza, fica printado, fica gravado. Então, não é bem assim. Eu acho que você não deveria falar numa rede social nada que você não tivesse coragem de falar em público. Às vezes as pessoas perguntam, né? Isso. Ao vivo, né? Mas qual é que é o limite? Como é que você vai fazer? Qual é o critério? O critério é esse. Você teria coragem de Uhum. virar na cara dessa pessoa e falar, você é uma isso, você é uma aquilo, não sei o quê? Pensa bem, se não, melhor não, dá um passo atrás, fala de outra maneira. Não é que você tem que ser hipócrita, que você não pode se colocar, não é nada disso. Mas fala, dá um passinho atrás, de uma forma mais leve, né? Porque aquilo fica escrito, milhares de pessoas leem, e aí aquilo funciona como um gramofone, né? Então aquilo, Sim, nossa, vira um negócio muito sério, né? E volta, né? Que aí tem um efeito bumerangue. Porque toda essa volta, agressividade volta em volta. zilhões de pessoas que leem Sim. aquilo e podem também achar que podem responder na mesma altura, né, de agressividade. Uhum. Eu entendo exatamente como você. Você tem que se comportar numa rede social da mesma forma como você se comportaria se estivesse na presença da pessoa. Mas muitos se valem dessa. Eu sou inatingível aqui É, atrás, como se você não tivesse uma identidade, só que tem. só que as pessoas conhecem teu perfil, né? Exato. Aí cria uma cultura doida, né? Aí vira assim, não, vou cancelar, vou bloquear. Gente, não pode, né? Não precisamos chegar neste ponto de ter que bloquear, né? E cancelar. Claro. Não é assim, né? Eu acho Uhum. que as relações ficaram muito áridas. Sim. Você não tem mais assim aquela coisa de. Porque ao vivo, você, bem ou mal, você tem uma coisa de ter que ser diplomático com seu amigo, com seu colega, com o que for. Porque você está ali ao vivo, a reação é Uhum. naquela hora, você vê pelo olhar que agradou, desagradou. Cria-se um clima, existe uma energia, né? Porque ao vivo tem uma energia, que na hora Sim. que cria aquele Oh, clima, você fala, acho que não deu certo aqui. Deixa eu mudar o jeito, mudar o tom. Na rede sim. social não tem isso, né? Você Pois fala, é. fala, 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 fala e sai, vai cozinhar. Aí quando você volta, o mundo caiu. Bom, mas também, né? Como é que é Sim, isso? é Então é verdade. Agora, o complicado. que será que leva as pessoas a se comportarem de uma outra forma? Ou, na verdade, Cláudia, será que elas se comportam assim, estando pessoalmente, e a gente aqui não sabe? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas se comportam um pouco de uma outra forma. Eu acho que assim, tem várias coisas. Eu não sou assim uma especialista, eu sou uma especialista talvez em comportamento e tal, mas Sim, por observação. Mas eu acho que a pessoa que tem menos traquejo social, no sentido de que ela talvez não transite tanto em diversos grupos, é uma pessoa que talvez tenha menos traquejo do que aquela que está acostumada, que tem um trabalho que ela lida com o público, que ela transita em vários grupos, que ela tem mais segurança para transitar em vários grupos. Essa pessoa, ela já faz uma catarse, ela já se comunica, ela tem um jeito de fazer. A outra, dependendo do tipo, do temperamento, do tipo de criação, não sei, essa pessoa talvez tenha mais dificuldade em se colocar. E aí aquilo vai reprimindo, chega uma hora, ela se coloca mal. Às vezes não é nem por querer, é sim. porque não está acostumada à diplomacia, talvez, né? Eu não sei, eu acho que tem vários motivos, mas eu acho que as pessoas não são iguais nas redes, do que elas são ao vivo, não. Eu acho Ao que vivo, elas né? são mais agressivas, sem dúvida nenhuma.
É. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que, se você não quiser responder, mas não quer calar. Ah, Vamos falar a palavrinha em português, os odiadores. Eu acho então, muito, eu os acho haters, muito né? difícil você ter, mas já Tem! te aconteceu? Então! Ai, vou contar para você, falando em Ah, rede então social. conta. Vou até contar, gente. Olha, eu tenho há anos, não sei quantos anos eu tenho já, rede social, tudo, claro que não é todo mundo que concorda com você. Tem um monte de gente que não concorda. Claro, Eu procuro sim, conversar. Tem muita gente que às vezes critica e critica duramente. E eu, sim. quando isso acontece, eu procuro falar, ó, peraí, você tá achando isso? Eu procuro entender o lado da pessoa. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu gosto de conversar e eu gosto de entender. Por que que a pessoa tá Uhum. achando, tá, né, veio batendo. E aí teve um dia, agora, faz coisa de um mês. Eu postei, eu não me lembro sobre o que que era o post. Aí, assim, do nada, veio uma senhora, que eu vi pela foto que era uma senhora, e falou assim: Você não é nada disso. Você é horrorosa, mal educada, e eu sei disso. Não, Nossa, mas assim, me descascou. E eu sei disso porque eu te vi num restaurante com a sua filha, você com a cara amarrada, sua filha não sei o quê. Mas assim, uma coisa horrorosa. Eu falei, nossa. nossa. Aí eu falei, ô fulana, mas eu devia estar num dia muito ruim, que acontece. Ninguém é obrigado a estar de bom humor com a filha, mesmo no restaurante e tal. Eu fiquei Sim. pensando, porque minha filha tem 20 e poucos anos e o nosso programa preferido é sair para comer em restaurante e tal. Então, dificilmente a gente estaria emburrada no restaurante, porque é Uhum. programa pra gente. A gente não faz DR em restaurante, faz DR aqui. Claro. Aí minha filha, que é advogada, viu aquilo, escreveu, né, uma defesa ali. E aí eu falei, olha, eu acho que eu tô ficando famosa porque eu ganhei a minha primeira odiadora. Foi a primeira Meu vez que Deus. não teve jeito. Aí as pessoas meio que comentaram, falando, ô, fulana, mas não é assim, você acha, não sei o que, não sei o que lá. Não teve jeito. Ela continuou agredindo muito. Não adianta. Me odeia, vai fazer. Agora, Sim, então, para que me segue se odeia? Você entendeu? Então, é um problema, a pessoa o tem um problema. problema. A pessoa tá resolvendo um problema dela através de uma rede social, através de uma pessoa que ela escolhe seguir, escolhe odiar. Eu sei lá como é que funciona isso, porque eu acho esse negócio de odiar muita energia perdida. Então, não sei muito bem Sim, como funciona. Mas, certamente, as pessoas que são haters, né? Tem problemas, não é uma coisa não, não é. natural. E os haters adoram seguir aqueles que, Que que é para eles poder hatem, falar, né? Eles né? odeiam, lógico. Senão não tem Odeiam. graça. A vida, eu Não, acho que senão eles pro também não têm o que odiador, fazer, né, Cláudia? a vida sem ódio para eles é muito sem graça. Eles têm Pois é. ódio. São pessoas que têm um ódio ali que tem que odiar, senão não tem graça. Eles acordam odiando. Cadê? Quem que eu vou odiar hoje? Quem que eu vou destruir hoje? Então tá bom, é. Então não dá para levar a sério. Eu prefiro. Mas antes eu fazia como você. Eu tentava argumentar com a pessoa e tentar entender o que estava acontecendo, né? Só que aquilo me desgastava muito. Porque a gente não consegue mudar a pessoa. Porque o fato não é ela gostar de mim, ela pode não gostar de mim. Ninguém tem que É, gostar de mim. Tem que me respeitar, assim como eu respeito os outros, né? é. Agora eu já não faço mais isso, não, Cláudia. Você Eu já, cansou? Não, eu acho que tem dia que dá eu já muita não advogo preguiça. mais em meu favor, entendeu? Tem dia que dá preguiça, que você fala, ai meu Deus, tá, então Dá. vamos lá. Mas eu acho, assim, de verdade, eu acho que essa coisa do comportamento que a gente fala tal. Então, quando é um assunto que a pessoa está discordando dentro do assunto, eu procuro entender e eu Claro. procuro, não é que convencer para mostrar que eu tenho razão, é ou reverter a opinião para porque eu tenho convicção do que eu falo, ou entender a dela mesmo. Às vezes a pessoa tem razão, ela fala, nossa, é mesmo. Porque também essa história do comportamento, às vezes as pessoas perguntam coisas ou falam coisas que eu acho incrível, que elas falam coisas que eu nunca parei para pensar. E às vezes me perguntam Sim. coisas que eu falo, gente, peraí, deixa eu pensar, porque isso nunca me perguntaram, vamos raciocinar juntos. Então, Uhum. não é tudo que a gente sabe e não é tudo que é estático. Às vezes as coisas mudam Claro. muito, principalmente agora no negócio de pandemia, né?
Aqui, Mas na ó. verdade, Não, aqui elas ainda estão falando da primeira impressão, que a gente só tem uma primeira chance de causar a primeira impressão, é verdade. E essa primeira impressão é muito importante. e é verdade, né, Cláudia? Ó, então a Porque Denise e a Mara são sua mecha aqui. A Ju repara tudo. reparam, essa mecha É, aqui, perguntaram se eu fiz, falei, não, foi papai do céu que me deu de presente. que delícia. Olha, aí não dá nem trabalho, né? É assim, linha para. Graças a Deus, porque eu cansei de ter trabalho. Já pensou na pandemia como é que eu ia estar? Eu ia Ah, nem estar me fala. louca. É. Ó, Celinha Paixão também, amor, teu cabelo tá lindo, Denise, mas tá lindo mesmo, tá, gente? Ai, obrigada, Cláudia. Aí a Simone Rubim tá falando um negócio, mesmo que a pessoa se arrependa e apague, o print é eterno. Pois é. Porque Eterno. printam, né? Nossa, tem casos até jurídicos de pessoas que Tem, ameaçaram por rede e depois a mas pessoa printou e falou, ó, tá aqui. sim, Cláudia, eu mesma tive um caso que agora está indo para o tribunal, já foi julgado em primeira instância, por quê? Printaram a foto do meu cliente, né? E escreveram o que quiseram. Então, incorreram aí em vários crimes, porque Nossa. tem o direito da imagem. Quem é que É, autoriza o outro a usar a minha a usar a imagem? imagem. Você entendeu? E ainda mais escrever o que quiser. Isso é muito complicado. Mas é que, no final, aqui esse caso foi um caso um pouco mais grave, era uma família muito conhecida, enfim. Esse valeria a pena mexer, né? Agora, quando É, falam para mim, eu deixo para lá, porque eu falo, ai, meu Deus, é. ah, é fogo. Do mesmo jeito que tem as pessoas que gostam demais da gente, né? Que não é uma delícia, eu acho que isso É é uma o bônus das delícia. redes. É uma Quantas amizades a gente delícia. faz, quantos Sim, conhecimentos, né? A gente, olha, a Alice Souza Leão está perguntando assim, eu recebo o tempo todo solicitação de amizade. Se eu não conheço a pessoa e não aceito, isso é grosseiro da minha parte. Alice, eu acho que dependendo do seu perfil, se o seu perfil é pessoal, não é grosseiro. Eu acho que não. Não sei, claro. Denise, olha lá, tá vendo? É uma coisa que eu nunca parei para pensar. Como meu perfil é aberto, eu aceito todo mundo, porque é um perfil Tem. profissional É e eu aceito. diferente. Mas eu Acho que acho que não é, num não. perfil pessoal, a gente só aceita realmente quem são conhecidos, porque lá tem um pouco da sua vida. É Então verdade. fica complicado, né? Olha aqui, o Tony Gel tá falando, e tem críticos de lives. Ah, é, porque agora. Nossa, agora com Tem tanta críticos live, de deve ter uma live? nova profissão, os críticos de lives, né? Deve estar tendo mesmo. Ai, meu A Deus do Daisy céu. Domeneghetti está dizendo atrasadinha, mas cheguei. Ai, que bom, gente. Então tá. Ah, então. Mas, ô Cláudia, agora também eu descobri uma coisa. Eu sempre falo assim, que escrever em caixa alta é feio, não se deve. Mas eu acho que existe uma exceção. Toda regra tem a sua exceção. Na minha página do Facebook, eu tenho muitas senhorinhas É, que acabam escrevendo em caixa alta realmente para poder para enxergar melhor. enfatizar. Não, para enxergar Ah, melhor. para elas enxergarem, Para claro. elas Claro. enxergarem. E para eu enxergar. É. Eu já até Porque ia quando falar eu que eu não acho faço tão ruim live caixa com alta, porque assim elas, enxerga melhor. pois é. E quando eu faço live com elas, é assim, no Face é muita gente, muita gente. É, Então tem mais de 1000 comentários assim, pá, 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 pum, tem coisa que eu não consigo ver, né? Aí eu é. falo, gente, eu não estou enxergando. Elas começam a escrever tudo Ai, em que caixa delícia. alta. Ah, Eu mas falei, ai meu eu Deus. acho até que essa Aí história da a caixa gente alta era no começo. Eu não sei se agora as pessoas se incomodam com a caixa alta. Aí Você eu acho acha? que ainda, Cláudia, Ainda? É, eu, pelo menos, não é, nesse caso que eu te falei, que é uma exceção, né? Mas quando a pessoa escreve em caixa alta, você tem aquela sensação que ela está gritando para você. Você quer pode enfatizar? ser. Tem outras formas, né, de enfatizar, Pode ser, não pode é? ser.
É. Agora, Aqui, Cláudia, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Me diz uma coisa, parece um grito, concordo com a Lígia, parece que estão gritando comigo. parece grito, é verdade. Qual que é o basiquinho para a gente não cometer muitas gafes? Que Em rede pergunta, hein? social? Em rede social, Não, sim. então, tô pensando. Não, é que eu tô pensando não tanto rede social, mas eu acho É, que a história, por exemplo, live, né? Que a gente tem feito muito. Até deixa eu lembrar, outro dia eu escrevi tanta coisa sobre live, porque assim, eu acho que assim, live, primeiro, você tem que estar preparado para falar o assunto da pessoa com quem você está conversando. Tem que estar minimamente preparado, coisa que a gente não fez muito, mas eu estava preparada com o assunto, pelo pois menos, é. tá? A gente já é. O assunto estava bom. Eu acho que as pessoas nas lives, como a gente está vendo um monte de gente aqui que são fofos, eles falam, eles comentam, eles participam, e tem um limite também disso. Porque às vezes eu vejo altas DRs aqui no meio dos comentários. As pessoas vão se conhecendo nas lives e aí elas começam a conversar. Eu sei que faz parte da live, mas às vezes é um assunto totalmente paralelo e que para a gente que está aqui tentando, né, conduzir, você acaba pirando, que você fala, peraí, estão falando de outra coisa, vira uma outra discussão. Então, isso eu acho que não dá, né? Não pega bem. Não pega Uhum. bem. Menos o meu cabelo, tá, meninas? Cabelo pode comentar, parabéns, isso tá ótimo. Mas, assim, é que tem umas DRs mesmo. O que mais que a gente pode falar de live? Bom, live mais ou menos é isso. É duro, né? Eu tinha que ter pegado essa minha... Isso aqui, era muita coisa que tinha legal de live. Até acho que alguns de vocês estão no IGTV meu, devem ter assistido. A história dos comentários, de ativa, desativa, o que que faz? Eu não acho que é errado desativar comentário. Agora, eu acho que tem que avisar. Gente, olha, na segunda parte nós vamos desativar comentário, ou na segunda parte nós vamos ativar para poder participar, porque às vezes é uma live mais técnica, que a pessoa precisa falar, Sim. sem interromper, e aí depende do perfil da live, né? Então, eu Uhum. acho que essa coisa do comentário não é um problema desativar, desde que você avise, etc. E os participantes têm que ter um mínimo de tolerância também, né? Uhum. Porque, enfim, a coisa de quando você faz uma chamada, agora indo para o profissional. Eu vou fazer uma chamada profissional com o cliente, eu agora estou trabalhando só virtualmente, mesmo que seja chamada assim, né? Como a gente está, por WhatsApp, do que for. Sim. Eu acho interessante, primeiro, avisar a pessoa, perguntar, falar assim, olha, então vamos fazer uma reunião? Vamos, tal dia, tal hora, ok. Qual aplicativo você prefere? Pode ser por aqui mesmo, exato, beleza. Mas testar a conexão, avisar, olha, sua conexão funciona em qualquer lugar, você vai caber. Então, quando é uma coisa maior que requer, ou é um Zoom, é um Google Meet, o que for, assim, perguntar se a pessoa tem o aplicativo, se ela está Sim. familiarizada. Porque tem muita gente que gosta de um, detesta o outro, não baixou um. Então, tudo isso tem que ser na hora que você marca essa reunião. Da mesma forma que a reunião presencial, a gente marca aonde, que horas, na empresa, na rua, Sim. na minha, no restaurante. Aqui a gente tem que falar qual é o aplicativo. Você tem, não tem? Quer que eu te passe? Eu te passo o link, tal hora eu te passo o link. Enfim, combinar essas coisas. Porque isso é muito importante. Se não cria um estresse na outra pessoa, porque nem todo mundo está tão familiarizado, né? Com Até os que, certeza. né, já é. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse tipo de atenção da gente ter, até com as pessoas mais velhas, que em geral não estão tão familiarizadas, né? E aí você fala, olha, você escolhe como é que você prefere, qual é o aplicativo que você prefere. Acho que isso é importante. Né, Sim. meninos? O que vocês acham? Dei umas ideias aqui, porque essa história de reunião virtual é uma coisa que nós estamos começando mesmo, né? Aqui, ó. Olha, tem a Aqui, Beth olha o que a Swatch. Daisy está falando. E quando a pessoa te faz uma pergunta, você demora um pouco para responder e a pessoa te manda uma interrogação. Gente, isso acontece tanto comigo no WhatsApp. Ué, você não é E eu obrigada acho a ver chato. naquela hora e você não é obrigada a poder responder naquela hora, né? Claro. Isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que as redes sociais agora, elas acabaram
isso já não é de agora, né? A Sim, gente criou-se uma ansiedade extra, né? verdade. Todas essas ferramentas, elas foram feitas para a gente economizar tempo, para a gente ter uma qualidade de vida melhor e tal. E muito estranhamente, não foi isso que aconteceu. Todo mundo ficou mais estressado, porque todo mundo é mais acessado o tempo todo, né? Sim, Todo mundo ficou com um grau de ansiedade muito maior, porque fica assim, ai, tá azulzinho e ele não me respondeu. Né? Ai, mas por que visualizou e não me respondeu? Gente, visualizou e não respondeu porque ele está pensando no que vai responder, porque ele não pode, porque ele está conversando, deve ter alguém falando na orelha dele, deve estar trabalhando, deve estar comendo. Meu Deus do céu, né? Então criou-se essa coisa que eu acho que nós temos que aprender a segurar. E não tem jeito, a única maneira da gente pisar nesse freio, que já passou da hora da gente pisar nesse freio, é a gente se policiar, é a gente ter um momento que a gente desacessa. Não é que assim, eu vou deixar o celular aqui pertinho. Não, eu vou desacessar, eu vou sim, tirar, eu vou fazer. Porque senão a gente não desliga. Ele treme, ele vibra, ele apita, você vai querer ver. Então, isso a gente precisa aprender. Mas isso é uma outra live até, que é a da administração do tempo. Voltando à história da pessoa, né, falar, mandar interrogação 3 vezes e tal. Gente, tem que esperar, né? Espera algumas horas, se puder. Se claro. for urgente, até falar, olha, eu preciso da sua resposta urgente. O que você acha disso? Mas espera, né? Por urgente, liga. Se for urgente, liga. Exato. As Liga, pessoas também esqueceram que este aparelhinho lindo, liga, Teteia, ele liga. fala, dá para ligar, né? Liga, porque realmente é exatamente isso, Cláudia. Eu detesto esses pontinhos de interrogação, porque às vezes você visualizou, mas você pode estar numa reunião, você pode estar em alguma coisa e você não consegue responder. E a pessoa começa a mandar interrogação. Não basta uma, são várias. É, Isso é de uma deselegância, sabe? Porque a gente também se sente incomodado com isso. Você começa a criar uma certa ansiedade e você não tem nem como dizer, espera um pouco que daqui a pouco eu te respondo, né? isso aí eu não sofro, não, com ansioso. Porque, gente, não deu, não deu. Uai, como é que fazia quando não tinha, que a pessoa ligava e o telefone estava Verdade. ocupado? Estava ocupado, alguém estava falando, você não conseguia falar e liga depois. E acabou, né? Eu acho que a gente está muito ansioso. Tá. Pensa, você é da minha geração, você é comigo, você lembra de como era o mundo antes da Ô, internet. ô, Não era melhor? A gente não. Era melhor umas coisas e pior outras. Mas do sim, ponto de vista de qualidade de vida, gente, a gente parava na casa da amiga para tomar um café no meio da tarde, dava, é né? verdade. E botava a conversa em dia e ninguém interrompia, que você estava lá, meia hora, tomando um cafezinho. Não tinha, né, interrupção de coisa. Eu acho que, do ponto de vista de qualidade de vida, essa tecnologia, ela acabou fazendo a nossa comunicação ficar aos soluços. A gente se Sim, comunica muito o tempo todo, mas mal, aos soluços, né? Ai, agora, não, responde, daí responde. Não era isso, peraí. A minha filha que fala que eu ainda brinco, eu falo rapidão. Ela fala rapidão, eu falo rapidão o quê? Vamos fazer devagar, não precisa ser rapidão, né? Pera, menos. mas eu acho que a Sempre no rapidão. tecnologia, de uma forma geral, acabou gerando ansiedade, Cláudia. Outro dia eu Muito. estava pensando sobre isso. Ah, você veja, micro-ondas é um exemplo. Antes você não tinha micro-ondas. Agora você põe lá um alimento para dar uma pequena aquecida, vai 30 segundos. Gente, É. como 30 segundos É. demora! 1 minuto já é uma coisa, né? É uma coisa, entendeu? Então eu acho que Mas é isso acabou mesmo. gerando essa ansiedade, né? E acabou gerando essa ansiedade nas redes sociais e, enfim, se alastrou, né? A gente É. precisa realmente pôr o pé no freio um pouquinho, porque eu acho que é numa dessas que a gente acaba esquecendo. A gente esquecendo não, Cláudia, porque eu tomo tanto cuidado com isso, claro que eu Nós devo acabamos nos cometer. esquecendo. Eu acabo cometendo, obviamente, às vezes alguns deslizes, mas eu tomo muito cuidado para não cometer.
porque eu não gostaria que cometessem comigo. Mas algumas pessoas mais afoitas, às vezes, acaba cometendo aí um deslize por conta dessa ansiedade. Ou para se fazer ouvir, ou para se mostrar presente, né? É, Então, ela eu, acaba atropelando. é. E, Eu e acho que isso tem mesmo, tem muito. Eu vejo isso nos grupos de pessoas, né? hum, hum, Tem pessoas que participam de grupos e às vezes me puseram em dois grupos muito grandes, que eu até avisei para a administradora, quando ela falou, eu vou te pôr nesse grupo, assim, eu falei, ó, eu quero. Um deles até eu queria muito, porque é um grupo ligado à política que eu queria. Eu falei, mas eu já vou te avisar que eu não vou me manifestar, porque eu não me manifesto tanto em grupo. Não dá, eu não dou conta. Não dou conta nem de ler, claro. nem de me manifestar muito. Mas aí eu reparo que, e principalmente esses grupos muito grandes, gente, às vezes a pessoa se manifesta só para dizer assim, uau, adorei. É mesmo. Gente, um grupo de 100 pessoas que cada vez que posta uma coisa, todo mundo se manifesta, não é possível, né? Então, isso é ansiedade. Não precisa se manifestar. A pessoa Ansiedade. colocou aquilo para compartilhar, eventual. Agora, claro, você pode dar uma opinião maior, ok. Mas para falar, uau, sim, ai, que lindo, não sei o quê, não precisa, né? Então, essa coisa do Claro. participar que você estava falando, né? Não precisa participar tanto, né? A gente pode É, ela pode participar na ficar medida. mais assistindo, né? E realmente. E, Cláudia, me fala uma coisa. E o pessoal que adora dar opinião sem, sem que ninguém a pedisse. Aí é Que daí é duro, né? palpite, né? Vira palpite. Ai, Palpite, né? é. Então, às vezes a gente vê, eu vou acompanhando as coisas e às vezes eu vejo assim, uma pessoa postou um negócio lá, a outra vai e já. Eu falei, nossa, mas quem é que pediu opinião, né? Ó, aconteceu comigo esse sábado passado agora, não é de casa. E... Ah, Mas é, aí, inclusive, parabéns, viu, ai, pela sua obrigada, obrigada. participação. A gente fez. Então, o assunto era home office. Para falar de home Sim. office, que não sei o quê, como é que é para fazer e tal. Aí e eu estava aqui, eu tinha chegado aqui, e eu falei: olha, gente, eu vou fazer do meu quarto, porque o meu quarto é o lugar que tem a melhor luz, era de manhã, tem uma janela boa, tem a melhor luz, e tem um fundo normal, neutro, e pronto, vou fazer de lá. E já vou aproveitar para falar, já que a gente vai falar de home office, o que ela ia perguntar, o que, que precisa luz boa, não sei o que, já vou aproveitar porque eu falo, olha, nem que você esteja na cama, no quarto, você dá uma arrumada, a cama tá lisa ali e arruma. Até calhou, porque o assunto era esse, tá bom. Aí, falamos tudo do home office. Aí no final, depois pelo direct, uma pessoa, que eu agora também não lembro, até acho que bem intencionadamente falou, você não sabia que não pode fazer nada ao vivo? Não acho legal fazer coisa ao vivo no quarto. Eu falei, Ué, gente, mas ainda expliquei, sabe? Eu falei, não, veja bem, o assunto era esse. A gente estava explicando que justamente a cama não estava desarrumada, estava arrumadinha, para claro, explicar que às vezes é melhor você ter uma luz boa do que um fundo sensacional com pôr do sol, porque o importante é a luz, não é o ambiente, né? claro. Numa coisa dessa. Mas é palpite, a pessoa que às vezes quer ajudar, né? Aí eu falei, ó, não sei se você entendeu e tal. Às vezes é bem intencionadamente, né? É, às vezes é, mas Às cria vezes um não é certo também, às vezes é desconforto. chatice pura. É, Ah, às vezes pois é é. chatice. E, na É, verdade, eu acho que foi até bem propício, porque a gente não pode imaginar que todo mundo tenha um cômodo destinado a escritório, a biblioteca. Muita gente nem todo acaba mundo tem. fazendo o seu home office no quarto, arrumando um É, lugar legalzinho lá e faz lá, né? Então, eu acho que foi até adequado, né? Porque, a ideia Cláudia, a era gente essa, tem que né? ver a maioria das pessoas, a grande maioria. Todo mundo tem biblioteca, escritório em casa? Não. Não. E qual é o lugar que você tem mais privacidade? No seu quarto. Então, Claro, com legal, né? Você certeza. arruma uma luz e pronto. Sim, Daí lá não entra tanto filho, não entra cachorro, sei lá, né? é Enfim. verdade. Ó, a Mas, loirinha, ela tá perguntando se não é difícil ao vivo responder pergunta. Não se for pergunta que a gente domina, né, loirinha? Mas tem pergunta que também a gente fica embatuca um pouco. Por você está vendo coisa enquanto, que eu não vejo. ó, tá É, aqui, eu tô
rodando aqui os comentários. Ah, O então tá. Tony Gel está falando conversas paralelas que não estão no tema da live, falta de educação com o anfitrião. Aqui a Deise está perguntando, e quando a pessoa te faz uma pergunta, você demora um pouco a responder, a pessoa manda uma interrogação, é aquilo que a gente estava Ah, falando, sim, né? foi aquela. A gente estava falando bem disso mesmo. A Neidinha falando que a Cláudia é uma mulher tão fina. Ou se Ai, é. amor, eu sou fina, mas você viu que no restaurante com a minha filha, a moça disse que tava muito... Não, Gente, e ninguém também a viu, gente só tem o aquela direito de ficar pessoa que emburrado, né? viu. Não tem o Ninguém direito viu, de ficar Cláudia. emburrado. Não, e aí eu achei muita graça que a minha filha falou assim: olha, e você que é mal educada de ficar olhando, espiando a conversa dos outros na mesa. Eu achei muita graça. Ai, tá certo, é Porque isso também, né? Não mesmo. tem que ficar reparando tanto. Sim, com certeza. É. Aí aqui a Lígia tá falando, ai, live precisa ter leveza e assuntos interessantes. Hoje tem muita live, né, Lígia? Até para Tem. contar quantas vezes a gente respira. Depende. É verdade. Mariana de Vitórias está falando, as crianças internas se revelam na hora. Verdade, Mari. Ficar cobrando resposta é falta de educação, muita falta de educação. Ficamos à mercê do celular, o Ó, Tony falou. Tony, mas é resista. verdade. A gente pode resistir ao celular. É ele que tem que trabalhar para a gente, não o contrário. A Ai, Simone está tão te fazendo gostoso uma conversar. pergunta. Cadê a Simone? Uma pergunta interessante, eu achei. Quando escrevem assuntos inconvenientes em grupos, como podemos ser amigos educados e sinalizar? Nossa, que difícil. Não é? Difícil, porque tem um grupo que assim já saiu gente, porque o cara botava umas coisas inconvenientes. E era um grupo até unido. E aí a outra falava pra gente assim, como é que eu explico pra ele que não é pra pôr isso no grupo? Falei, sei lá, você é mais amiga dele, explica ao vivo. Porque aí tem que explicar ao vivo. Não dá pra sinalizar no grupo. Eu acho que ou explica ao vivo se você tem uma certa intimidade com a pessoa, ou ignora o que a pessoa colocou, que fica naquele vácuo, né? Faz de E a conta que não viu, pessoa, e né? alguém põe outra coisa, põe um pôr do sol, uma outra história, sei lá, né? Muda o assunto. Mas, se for muito inconveniente, tem que explicar ao vivo. Nossa, esse grupo já deu tanto rolo. Aí a pessoa parou, daí mas não percebe, aí recai. É muito engraçado. Não, mas grupo dá muito rolo mesmo, Dá. Cláudia, porque eu, em setembro do ano passado, eu criei um grupo da página, né? Bom, hoje em dia o grupo está quase extinto, não, que tem muita gente lá ainda, mas eu não deixo mais ninguém entrar. Eu falei, não, 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 vou ficar doidinha com o grupo, porque eu era administradora. Eu falei, não dá. E às vezes apareciam umas coisas que era constrangedora. Você entendeu? Constrangedora. Às vezes a pessoa está no intuito de ajudar outras, né? Mas eram temas assim que eu acho que não é para ser colocado em grupo. Eu acho que tá. Então, essas coisas, por exemplo, você falaria ao vivo, numa reunião, tá lá todo mundo num grupo, numa reunião, você vai colocar determinadas coisas ao vivo no presencial? Não, então a pessoa tem que ter essa Né? critério, né? Eu acho. Não é Sim, possível, com né? As certeza. pessoas, eu acho que elas se soltam meio muito, né? Olha, a Lígia Demais, Alberto está né? dizendo que hoje foi no médico e esqueceu o celular no carro. E pensou isso, que tinha uma época que não existia celular e ela relaxou. E relaxou, né, Lígia? Tenho certeza. Com certeza. E, Cláudia, você sabe o que eu andei vendo? Que muitas faculdades estão pondo como primeira matéria, eles chamam de netiquetas, né? De network, netiquetas, né? Netiquette. É, é. Eu acho que é muito bem-vindo, né? Eu acho que a gente Sim, precisa eu acho que, pensar sobre isso, né? e Por principalmente exemplo, algumas profissões, mais é, do que outras até, né? tem umas que se relacionam muito mais também virtualmente, né? Do que Sim, outras. Você vê, ó, a Judite Cabral está fazendo uma pergunta super. É isso mesmo. Como é que vocês agiriam se alguma pessoa faz um FaceTime sem avisar? Eu não aceito a ligação. claro, Eu não aceito o óbvio. vídeo. E acabou. Não me Imagina. avisou, né? A não Sim. ser que seja alguém muito íntimo, muito amigo e tal, mas senão não aceito.
Mas mesmo uma pessoa muito amiga e muito íntima, ela vai saber se aonde você está podendo receber. De É, repente você está no banho, enfim, não dá para aceitar. Eu faço a mesma coisa, eu também recuso. é. Olha um Sim. sinal dos tempos aqui. É, É, é a Ive? É, Ive. Ela falou, eu não mando, deve estar falando da interrogaçãozinho, né? Porque ela está falando, quando a pessoa visualiza e não responde, eu fico um pouquinho aborrecida, porque se está ocupado, então nem visualizar eu vou. Ok, eu sou impaciente. Você é impaciente. Porque às vezes a pessoa visualizou, olhou, daí falou, não, vou responder com calma, depois eu respondo, né? Às vezes claro. uma coisa urgente, a pessoa até se vê que não é tão urgente. Não fique um pouquinho aborrecida. Sabe o que você faz? Tira, faz. Não é ela. Não. Eu ia falar o negócio do azulzinho, de tirar o azulzinho, mas é só a gente que pode tirar do nosso, dos outros não Só, dá para tirar. só. Mas aí tem que tirar mesmo. Mas Pode. aquele azulzinho eu acho tão bom, porque a pessoa viu que você viu, Eu acho que e melhor. aí fala, bom, se ela não falou, é porque ela, né, tá precisando de um tempo. Porque uma pessoa muito conhecida vai saber que a gente responde. Se não respondeu, porque houve alguma situação que impediu. Uma É pessoa que bem não isso. é conhecida, que não tem assim intimidade com você, vai te mandar um recado, depois vai começar a colocar interrogação, aí você já bloqueia. Não dá. Eu vou ter que interromper a live aqui, ó, porque tem Ai, uma mas eu achei criança linda a tua que já é cachorrinha. famoso, ele entra em Em todas. E ele todas. é engraçado porque ele sabe a hora de entrar. No final ele quer dar um oi assim. Ai, que Você bonitinho. vê? Né? Esse é o Sully. Pronto, Mas é apareceu. Ele muito lindo. que Eu, senão ele fica latindo. Então tem que abaixar para pegar e pronto. eu normalmente eu faço a live no meu quarto. É, Só que de um jeitinho que dá para ver só a parede, né? é. Aí o meu filho falou assim, só que às 7 horas, a minha cachorrinha, ela começa a chorar, porque ela quer que eu vou fazer ela dormir, que nem um Ah, bebê. não acredito. É um bebê. É um bebê. Não, não é um bebê, mas ela Mas pensa que é um ela bebê. como se Então eu fosse. tenho que ficar com ela um pouquinho no quarto, Conta né? história, ela pede de novo. É, quase isso, quase isso. Aí eu falei, olha, Engraçado. quer saber? Já pensou? Eu vou fazer a live em outro lugar, porque se ela Mas começa, ela ela tá quietinha, chora. ela não chorou, não pediu para nada? Bom, como ela está trancada no quarto e eu não Ai, estou no tadinha. quarto, não, tadinha não, já deve ter dormido. Já deve ter dormido. Ah, mas nem arranhou a porta, nada, que boazinha. Não, não, mas chora. Chora, Ai, choraminga, fica tadinha. choramingando. Ah, Bom, mas não deu pra animalzinho é ouvir. uma delícia, né, Cláudia? Pois é, esse é da minha filha, sobrou para mim, agora virou meu. Peguei para mim, pronto. Mas tá, virou o Agora você bebê não da devolve casa. mais. Falei para ela. Falei, ela que agora, eu vou morar sozinha, não sei o quê. Você pode ir, mas o Sully fica. Pode Mas morar. é fogo, né? E Cláudia, eu ouvi você falando que você sai muito pouco de casa, né? Não por causa da Muito pouco. pandemia, que antes você já era assim. Eu também sou meio bicho do mato. Eu também É sou porque eu muito de. saía muito para trabalhar, eu vivia viajando. Sim, Uma vez por semana eu pegava avião, estava em algum lugar, fazia palestra, estava com muita gente. Então, para mim, voltar para casa é um privilégio. Eu não acho ruim ficar em casa. Até porque minha casa é super central, é na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, eu desço, estou em qualquer lugar, não é uma casa que eu vou ter que andar sim, para conseguir um cinema, uma farmácia, uma padaria. sim. Tá tudo lá embaixo, né? Então, eu gosto muito. É super prático, né? Eu É. também gosto. Eu também já saí muito na vida. Ai, Eu não falei é? que eu não estou achando ruim dessa pandemia, não. Se bem que também você agora está na sua casa de praia, eu também estou mais ou menos privilegiada, porque eu estou numa chácara, né? Não. Então, eu não Isso estou. não tem preço. Esses privilégios Não, realmente. não tem. Tem muito É. verde, então é muito confortável, né? E eu, se eu puder que vão para mim tudo quanto é canto, eu fico em casa numa boa.
Não, ainda mais agora, com Netflix, com tanta coisa, Sim, não exatamente, é? com tanta live. Com tanta live, com tanta série. Série, adoro série, porque você Ai, eu emenda uma na também outra. gosto. Ai, que coisa boa. É Nossa. muito gostoso mesmo, Cláudia. É uma delícia. E, Cláudia, me conta assim, uma coisa. Olha eu, hein? Desculpa, viu? Me conta uma coisa assim, não inusitada, mas bem interessante, que tenha te marcado, que tenha te acontecido nas redes sociais. Ah, não estou falando desse Da bullying, hater. Agora, não, que às hater, vezes a acho que gente. foi a coisa mais Não, o interessante que hater não. aconteceu. Não. Uma gafe que você tenha cometido sem querer, porque eu fiz isso outro dia. Eu estava pensando em você. E eu estava Nossa, numa eu já dei muita gafe em televisão, em rede em social, eu não lembro de televisão. ter. É, em televisão, mas muito, muito, muito. Porque era a rede social da época, né? Ainda E é, eu né? Não fazia, deixa de ser. ainda, mas era. Eu lembro que quando saiu o primeiro livro, gente, olha quanto tempo faz, foi 93, imagina. Aí era o Etiqueta Sem Frescura. Aí era o Jô, aí tinha o programa do Jô, então, ai, você vai no Jô. Imagina, foi uma maravilha, né? Depois fui lá, o livro vendeu ali, vendia durante Sim. 2 meses, vendia uma edição por semana, uma loucura. Não tinha rede social, não tinha nada. Aí eu lembro que tinha acabado de sair o telefone celular. Tava todo mundo no negócio de celular, mas o tijolão mesmo, grandão. Tijolão, É, enorme. enorme, 93, estamos falando. Aí eu lembro que eu achava aquilo muito estranho. Eu demorei para aderir e para ter um celular. Eu acho que eu levei um ano ou dois para ter o primeiro e tal. Ah, Eu achava tudo aquilo muito estranho. E no livro já tinha um capítulo de não atender o celular, não usar o celular, não sei o que. Não sei o que era. Não, estava começando a falar daquilo, tinha que escrever. Aí o João, muito simpático, fez entrevista tal, falou de tudo. Aí ele falou assim, e celular? Aí eu falei, celular? Celular é um horror. Porque não tem que nem que ter, que não sei o quê. E ele falou, ai, Cláudio. Eu falei, não tem mesmo. Bom, meti o pau e eu vi que ele ficou meio sem graça e não levou adiante a história. ah. Bom, gente, era o patrocinador do programa. Na época, eu não me lembro se era Claro, porque Vivo não existia, eu acho que era Claro, era outra coisa. Eu queria morrer depois. Eu falei, ai meu Deus. Por isso que ele deu um passo atrás, assim, mudou de assunto, claro, né? O Jô. Mas horrível. Gafe horrorosa. Mas E, nesse e, e caso, poderia ter sido avisada, né? Ai, mas Ter dado pois um é. toque Alguém ia antes. imaginar que eu ia falar mal de celular, né? Que é o patrocinador. E uma outra vez eu fiz, que foi a única vez na minha vida que eu cheguei. Epa, deu uma travadinha. Voltou. Ah. E eu avisei que eu ia estar na live. Mamãe é mãe, né? Mãe é Esqueceu. mãe. Aí Mãe eu tá lembro que eu cheguei. perdoada. É, cheguei atrasada na palestra e assim, cheguei, estava contratado, olha, um público assim, 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 você vai falar já era rede social, já faz uns 8 anos, né? E aí cheguei, entrei na coxia e o cara falou, olha, em 3 minutos você entra. Entrei no palco, não vi o palco. Eu vi o palco só de costas, né? Para Hum, backdrop, para tudo. Público ali, senhores, tal, não sei o quê. Começa lá, rede social. E a minha opinião sempre foi de pisar no freio com o celular. Só que aí eu já tinha aprendido, eu falei mais assim: legal de celular, é o seguinte, a gente tem que aprender a pisar no freio. Esse discurso que você está ouvindo. ah. Era pratinho. E eu vi que as pessoas não acharam a menor graça. E eu falei, nossa, que plateia fria. Por que eles não estão concordando? Porque, em geral, as pessoas concordam. Ai, gente, o contratante falou, Cláudia, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu falei, eu não estou acreditando. Até era um amigo meu. Eu falei, eu te devo essa, pelo amor de Deus. Você não precisa nem me pagar. Eu falo com a Tinha, eu falo com o cara, que não sei o quê. Aí, 2, 3 anos depois, eu encontrei esse diretor da Tim e pedi mil desculpas. Falei, olha, eu não sei o que dizer, não sei o quê. Mas você sabe o quê?
você nos fez refletir. Que lembra que depois eles lançaram uma campanha que era nós trabalhamos para que você possa fazer não sei o quê? E eles lançaram a campanha por conta dessa história. Que eu falei, vocês têm que ter um momento que relaxa, que não sei o quê, que quer, a tecnologia tem que trabalhar pra gente. Aí eles... Falei, nossa, que bom que inspirou alguma coisa. Mas eu queria morrer. Queria morrer. Não, mas a gente faz coisas assim, né? Eu cometi uma gafe a semana passada. Eu estava entrevistando uma arquiteta maravilhosa, por sinal, projetos lindíssimos. De repente chamou ela de Cláudia. É. E não era. Aí, não, né? E aí... Não, aí ela mesma falou, você está pensando em alguma Cláudia? E eu tinha acabado de falar com você, eu acho que a gente tinha... E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei assim, ai, desculpa, mas também já engatei uma e não fiquei muito tempo no desculpa, não, porque senão você reforça, né, o negócio. Eu falei assim, meu Deus, errar o nome da pessoa é brincadeira, né? Mas errar o nome é muito comum, porque a gente está com muita informação. Mas é muito chato. É muito chato. Muito chato. Mas Cláudia, agora eu tô melhor. Mas antes eu era, assim, especialista em não lembrar o nome da pessoa. Eu também. E eu trabalhei no cerimonial, né? Eu tinha que lembrar, mas era um sufoco. Sim, você precisava. Mas você devia ter um assistente que chegasse lá no ouvidinho e falasse o nome. Não, eu tinha melhor que isso. Hoje ele é até meu sócio. É o Mário, que é um grande cerimonialista. E ele já trabalhava há 30 anos. Ele conhecia todo mundo de política, de tudo. Então ele sabia quem era quem, de qual partido, não sei o quê. Então, ficava, Mário, pelo amor de Deus, não desgruda. Porque o governador às vezes perguntava quem é essa pessoa? E aí tava, né? Tinha que saber. É dureza. É bem difícil. É dureza. E é mais dureza ainda quando alguém te reconhece e você não lembra da onde viu a pessoa. Tem um truque. Tem um truque? Tem. Qual? Às vezes ele funciona. Mas tem que ser bem cara de pau. Aí, assim, porque às vezes você sabe que você conhece a pessoa e você realmente não lembra de onde. Então, aí eu falo assim... Eu falei assim, gente, outro dia eu tava lembrando de você e eu não lembro onde que a gente se conheceu. E a pessoa conta onde a gente se conheceu, a gente lembra. É verdade. Ele é bom. Esse truque é bom, hein? É bom. Agora, ela não vai dizer o nome. Se a gente não lembrar o nome, danou-se. Não, mas o nome tudo bem. Eu acho que a gente até consegue ir levando, né? Sem o nome. Mas é muito... Aliás, eu acho assim que ninguém deveria chegar pra gente falar... oi, tudo bem? Lembra de mim? Não dá. Não pode fazer isso. E quando falar, aposto que você não lembra de mim. Ganhou. Ganhou a aposta. Você não lembra de mim? Ganhou. Não, né? Aí a gente emenda com certeza. Claro que não, né, Cláudia? É óbvio que não. Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo. Que o Mário me ensinou, o Mário, esse meu sócio, assim, às vezes a gente não lembra o nome, e aí assim, é legal, a gente fala assim, e fala como é que você tá no Facebook para eu te procurar, que aí a pessoa fala. Boa. Aí é bom. Muito bom, isso é muito bom. É verdade, olha, esse truque eu não conhecia. É bom, esse truque é bom. É bom. Né? Ô, Cláudia, a gente tá praticamente no finzinho da live. No finzinho mesmo, Finzinho mesmo. E é uma pena, né? Porque papo bom acaba rápido. Nossa, acabou mesmo, Denise. Mas vai ficar gravado no teu, né? Vai ficar gravado. Posso fazer um convite para as pessoas? Pode, por favor. A gente está com um evento online que vai ser 18 e 19 de agosto. São 3 horas num dia, 3 horas no outro. Quem tiver interesse, a link está na bio do meu perfil. Entra na bio do meu perfil. Vocês já devem ter visto também. E entra lá para ver, porque eu acho que vai ser um evento que tem muito a ver com esse assunto de rede social, desse novo momento, de comunicação. Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, tá feito o convite para vocês, meninos.
Ai, nós vamos, com certeza. Eu, pelo menos, eu vou mesmo, Cláudia. É, Cláudia, mas eu gostaria, assim, de te agradecer imensamente você ter aceitado esse convite, te pedir perdão, porque a gente não conversou ah, antes. imagina, mas imagina, imagina. Foi super delícia. Deu tudo certo, Denise. Deu tudo certo, né? Graças a Deu. Deus, Graças a Deus. porque eu Obrigada também pelo fiquei convite. pensando nisso. Eu que agradeço imensamente. Muito Muito obrigada. obrigada. E todo mundo lá no curso da Cláudia. Vão lá no perfil da Cláudia aí, ó, clica Link lá na no bio. link da Obrigada, viu? bio. Obrigada. Um beijo grande, grande para todo mundo e para você também, Denise. Obrigada. Outro Beijo. para você, Cláudia. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito Valeu. obrigada. E até uma próxima. Tchau, gente.